A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e compartilhe esse conteúdo. Ajude o nosso Senhor Jesus Cristo a evangelizar vidas e transmitir o seu conhecimento. Amém? Escreva sugestões, dúvidas e até mesmo contrapontos aqui no campo dos comentários. Faça essa interação com o nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar um tema relevante que é a chamada dos 12 apóstolos de Cristo. Qual a importância de a gente fazer esse estudo? Os 12 apóstolos de Cristo, eles moravam em uma região e a leitura de algumas características dessa região faz a gente entender o porquê que Jesus Cristo chama as pessoas. Qual é a finalidade de Jesus Cristo chamar discípulos e chamar apóstolos, tá certo? Então hoje a gente vai ver uma das finalidades. A gente tem citado outras aqui neste canal, então acompanhe os vídeos que a gente posta durante a semana. Então vamos primeiro identificar quem são os 12 apóstolos de Cristo. Então vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 13. Diz assim: Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Esses são os 12 apóstolos de Cristo. Então agora vamos estudar as características do local onde eles moravam. E o estudo dessas características vai fazer a gente tirar aqui algumas conclusões. Então, os apóstolos moravam na nação de Israel. A nação de Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. Tá certo? Entretanto, nos dias de Jesus é necessário a gente atentar a algumas características geográficas da nação de Israel. Então a nação de Israel, teoricamente, ela era dividida em duas regiões. A região norte, onde estava contido a Galileia, e a região sul, onde estava contido Jerusalém, Judéia, tá certo? Então essa era a divisão geográfica da nação e do país de Israel. Então era dividida entre Reino Norte e Reino Sul. Não seria bem essa terminologia Reino Norte e Reino Sul, né? Na verdade, a terminologia correta é região Norte e região Sul, tá certo? Porque essa questão de terminologia de Reino Norte e Reino Sul é do período do Antigo Testamento, quando o reino de Israel estava dividido. Entretanto, não é essa a leitura aqui, tá certo? A leitura aqui é da nação de Israel no período de Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá. Essa é a leitura geográfica, região norte e região sul. Na região sul, quem é que habitava? Os nobres. A cúpula sacerdotal, ou seja, os saduceus e os professores do Antigo Testamento, ou da lei de Moisés, que eram os fariseus. Então, estava a cúpula religiosa, tá certo? Então, a região sul
era a capital religiosa da nação de Israel. Era o centro intelectual e financeiro da nação de Israel. Então, ou seja, Jerusalém e a Judéia tinham essas características. Já a região norte, os mais pobres eram os que habitavam ali. Os mestiços, aqueles cujo, aos olhos dos habitantes da região sul, não eram israelitas puros, mas eram mestiços. Então, ou seja, a região norte, onde estava a Galileia, quem habitava lá eram os mais pobres, eram os considerados mestiços. Então, a gente já consegue inferir aqui algumas informações. Quem habitava na região sul, ou seja, na Judéia e em Jerusalém, era considerado um autêntico servo de Deus. Porque lá era o centro intelectual, lá era o centro religioso e lá estavam os nobres. Quem habitava na região norte, ou seja, Galileia, eram os mais pobres e eram os mestiços, que não eram considerados puros, ou seja, israelitas autênticos. Então eram considerados como pseudos servos de Deus, ou seja, servos de Deus rebeldes, só por essa questão geográfica, tá certo? Então, ou seja, o sistema, ou seja, a cúpula de líderes religiosos da nação de Israel que habitavam na região sul, consideravam os que habitavam na região norte como impuros, improváveis para serem servos de Deus, por essas questões geográficas e culturais que eu acabei de citar. Então, essa é a leitura da região onde os apóstolos nasceram, que era a nação de Israel. Agora vamos ver o currículo de alguns dos discípulos e da maioria desses apóstolos de Cristo. Primeira característica, a maioria, em peso, era galileu. Então, ou seja, para o sistema, ou seja, para a liderança, para a cúpula religiosa que habitava no sul, os apóstolos de Cristo seriam homens improváveis para assumir tal função, porque eles habitavam na região norte, ou seja, eram galileus. Eles eram mais pobres e ainda, teoricamente, na mente deles, eram mestiços, não eram puros, israelitas puros. Então, ou seja, Jesus pegou aqueles que não tinham prestígio social e religioso para formar a linha de frente do seu ministério, porque o apostolado é a linha de frente. Então, quando Jesus Cristo chamou os apóstolos, na verdade, os apóstolos estavam sendo candidatos a serem servos do Messias, o mais alto posto na hierarquia religiosa em Israel. Então, ou seja, a pessoa que era candidata ao Messias estava assumindo o mais alto posto na hierarquia. Então, quando os discípulos são chamados para serem apóstolos, eles estão sendo chamados para ser a linha de frente do maior cargo religioso da nação de Israel. Entretanto, para o sistema isso não poderia acontecer, porque eles eram galileus. Como? Se Jesus, por menos, tivesse escolhido os que habitavam na região sul, os fariseus, os saduceus, os que estavam lá em Jerusalém ou na Judéia, para a cúpula religiosa, para o sistema, talvez tivesse mais sentido.
Mas chamar os galileus para formarem essa linha de frente, isso era um absurdo. Então, essa característica é o início aí da nossa leitura, tá certo? Então, Jesus resolveu escolher o lixo, aquilo que era considerado o lixo para o sistema religioso da época, para a cúpula que liderava o sistema religioso na época da nação de Israel, né? Na época de Jesus Cristo. Só que para Jesus, isso era indiferente. Porque Jesus, ele queria confrontar o sistema. Então, quando Jesus chama os 12 apóstolos, sendo eles galileus, na verdade, Jesus ele queria confrontar o sistema, literalmente. Ele queria mostrar para o sistema que não é assim. Tá certo? Então, quando os discípulos recebem o convite para fazer parte da linha de frente do candidato a Messias, que no caso era Jesus Cristo, eles entendiam que eles, ao aceitarem esse convite, eles estavam automaticamente também confrontando o sistema. Então imagina se eu e você teria essa coragem hoje. Quando a gente faz a leitura do chamado dos 12 apóstolos, parece que era uma coisa simples. Jesus, passando no caminho, simplesmente olhava para um deles e falava, olha, vem e segue. Parecia ser fácil aceitar esse convite. Entretanto, não. Quando a gente lê os pormenores históricos e geográficos, sociais e políticos da época, a gente observa que era um desafio aceitar esse convite. Porque Jesus estava chamando literalmente para eles confrontar o sistema. Porque Jesus estava como candidato a Messias. O mais alto posto na hierarquia religiosa da nação de Israel. Tá certo? Para provar que os galileus tinham preconceito para com o pessoal que habitava na região sul, vamos fazer a leitura de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 7. Só para comprovar. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, ou seja, no dia de Pentecostes, o povo ficou maravilhado. Como? Galileus? Falando em outros idiomas? Jamais. Então, ou seja, esse preconceito já estava consolidado para quem era habitante na época. Então, Jesus vai lá e escolhe galileus para ser a linha de frente do seu ministério, confrontando o sistema. Para piorar, a maioria desses galileus eram pescadores, ou seja, eles não tinham tradição religiosa. Irmão Bruno, o que é tradição religiosa? Eles não eram fariseus da Galileia, um exemplo. Eles não eram professores ou sacerdotes da Galileia. Não. Eles exerciam outra profissão, que era da pesca. Então eles não tinham tradição religiosa, eles não estavam envolvidos em alguma atividade religiosa. Para tentar justificar a escolha de Jesus. Jesus escolheu galileus, mas eles já exercem uma certa atividade religiosa. Não, eles não exerciam, eram pescadores. Tá certo? Para comprovar isso, vamos fazer a leitura de João, capítulo de número 7, versículo de número 14. Chegando-se, tocou... Perdão, estou fazendo a leitura em Lucas. João, capítulo de número 7, versículo de número 14. Estando
a festa pelo meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Então, ou seja, Jesus, nessa passagem aqui, subiu a Jerusalém e os judeus estavam admirados, ou seja, os habitantes da região sul. Como que ele pode ser mestre se ele nem estudou nas sinagogas aqui de Jerusalém? Se ele nem estudou nas escolas onde estão os nossos rabinos? Como é que ele pode dizer que ele é o Messias se ele nem exerce uma atividade, se ele nem exercia uma atividade religiosa anteriormente? Então, ou seja, olha só como Jesus está confrontando o sistema. Está chamando galileus. É uma confrontação ao sistema. Além disso, eles não exerciam atividade religiosa. A profissão deles era outra. Para piorar, um dos discípulos de Jesus era publicano. Irmão Bruno, o que é publicano? Ou seja, era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o governo romano, para o Império Romano. Então, um dos discípulos de Jesus, que no caso é Levi, ele era um cobrador de impostos. Então, além de ele estar na Galileia, ser um galileu, ainda era um cobrador de impostos. Mas qual é o problema em ser um cobrador de impostos? Para os judeus da região sul, isso era uma traição à nação de Israel. Porque ele estava servindo a um império que estava castigando o povo com duros impérios. Então, com duros impostos. Então, ou seja, para a nação de Israel, um cobrador de imposto, ou seja, um funcionário da Receita, vamos assim trazer essa terminologia, ou seja, a Receita Federal de Roma, era um traidor da pátria. Além disso, a maioria dos cobradores de impostos cobravam a mais do que era devido ao povo. Então eles tinham fama ainda de ladrões. E Jesus vai lá e chama um cobrador de impostos para ser um dos apóstolos que estaria na linha de frente. Jesus está fazendo isso para confrontar o sistema. Levi, quando recebeu o chamado de Jesus, ele já tinha isso em mente. Nossa, mas como? Se ele é candidato a Messias, ele está sendo candidato ao mais alto posto na hierarquia religiosa da nação de Israel. Como é que a região sul, que é a capital religiosa do país, vai aceitar um Messias que tem como linha de frente do seu ministério um publicano, um cobrador de impostos? Ou seja, eu fazer isso, em eu aceitar o convite de Jesus, eu vou estar confrontando o sistema. Vamos provar isso na Bíblia? Então Jesus chamou Levi, que no caso é Mateus, né? A gente sabe que recebeu o nome posteriormente de Mateus. Vamos fazer a leitura? Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Achou? Estou lendo em João. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 14. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Então está aí, irmãos. Olha só. Jesus chamou aqueles 12, não foi por acaso. Ele chamou aqueles 12 com essas condições, com essas características, para confrontar os ideais
da cúpula, da liderança religiosa da época. De fato, ele estava confrontando o sistema. Bom, Bruno, mas será que isso é verdade? A prova é que o chefe dos publicanos, ou seja, o chefe dos cobradores de impostos, era Zaqueu. Quando a gente faz a leitura daquela passagem a qual Jesus fala assim, quando Zaqueu se arrepende, confessa possíveis pecados e pede, no caso, carinhosamente, né, uma certa consideração de Jesus, Jesus olha para ele e fala: olha, eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos, porque este também é filho de Abraão. Quando Jesus está fazendo essa afirmação, muitas vezes a gente pensa que ele não era um filho de Abraão, estava extremamente perdido, e Jesus está dizendo: olha, eu estou transformando você em um filho de Abraão. Não, pelo contrário, ele era israelita. Zaqueu era israelita, só que por ele ser chefe dos publicanos, ele não era considerado um israelita, ele era considerado um impuro. E Jesus está reafirmando para o sistema: olha, este também é filho de Abraão. Ele não está transformando ele em filho de Abraão, ele está reafirmando que ele é filho de Abraão, para mostrar o preconceito que a região sul tinha dos cobradores de impostos. Vamos fazer a leitura? Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1. Lucas 19, versículo de número 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Enfim, vou adiantar a leitura aqui a partir do versículo de número 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é, ou seja, Jesus está reafirmando, filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ou seja, Jesus está resgatando o valor que ele tinha e que não era considerado pela cúpula religiosa, tá certo? Então está aí. Jesus, ao chamar os 12, com essas características, galileus, pescadores, cobradores de impostos, homens que não faziam profissão, não exerciam a profissão religiosa, Jesus estava confrontando o sistema. Então, o que é que a gente entende com isso? Como é que a gente pode resumir, tirar uma lição disso? Que Jesus, quando chama a gente hoje também, Jesus está querendo confrontar o sistema. O chamado ao cristianismo é um chamado para confrontação de sistemas corruptos dentro do povo de Deus. Então hoje a gente está vivendo uma era, a era do cristianismo. E hoje existe uma certa liderança que está se corrompendo. Ou seja, uma liderança religiosa que está se corrompendo. E muitas vezes a gente fica submisso, porque é a liderança. Mas não, o chamado cristianismo é um chamado para a gente confrontar o erro. Desde o início, desde o chamado dos apóstolos. Então, irmão, se você quer ser discípulo de Cristo, é necessário você entender que Jesus sempre vai chamar você para o confronto, para você confrontar o erro, para você confrontar o desvio de conduta, enfim, para você confrontar o pecado, confrontar a corrupção espiritual, tanto no mundo como dentro do sistema religioso. Tá certo? Jesus, ele não foi crucificado somente porque ele não correspondia à expectativa de Messias dos judeus,
Muitas vezes a gente acha, Jesus ele foi crucificado pelos judeus, porque Jesus ele não correspondia às características que os judeus procuravam em um Messias. Por isso que eles crucificaram a Jesus, não. Além disso, além desse motivo, um dos motivos mais fortes foi porque Jesus confrontava o sistema. Então, como Jesus confrontava o sistema, eles foram lá e crucificaram a Jesus. Vamos fazer a última leitura desse estudo para comprovar essa última fala, que é Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 46. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 46. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então está claro, eles não queriam perder o poder. E para eles não perder o poder, e Jesus estava desmascarando o sistema e todo mundo estava acreditando em Jesus, eles resolveram matar a Jesus. Está aí o motivo, um dos motivos, tá certo? Então, todo discípulo de Jesus é chamado ao confronto, à confrontação, a gente confrontar o erro, o desvio de conduta, a corrupção, seja dentro da igreja, seja fora dela. Esse é o chamado cristianismo. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos foram chamados, eles entenderam que eles estavam sendo chamados para a confrontação, porque eles entendiam todas essas peculiaridades que eu acabei de citar, porque eles viviam nessas peculiaridades. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se prepare. Jesus está chamando você para você confrontar o sistema. Que Deus te abençoe.